No dia 3 de outubro de 2008, o mundo do automobilismo acordou com uma notícia que não fazia sentido. Hélio Castro Neves preso por sonegação de imposto e uma dívida milionária. E aquela pergunta: como que isso aconteceu? Hoje eu vou contar para você uma das maiores histórias de superação, de volta por cima, que o esporte já nos deu. E como um piloto quase foi preso por 35 anos e voltou para colocar o seu nome na história do automobilismo. Hoje, no Diário de Pista. A temporada da Indy de 2008 acabou com Hélio Castro Neves no lugar mais alto do pódio. Ele conseguiu a vitória na última prova, mas ainda assim um vice-campeonato para o Scott Dixon. A vitória que veio em photo finish, ou seja, quase não deu para ver a diferença ao vivo. Precisaram da foto para saber quem ganhou. Que Hélio conseguiu em cima do Dixon não foi o suficiente para que ele garantisse o título, perdendo por apenas 17 pontos. E para você ter uma ideia do quão isso é pouco, a diferença do primeiro para o quarto lugar é 18 pontos. Não foi por muito pouco que não acabou vindo aquele título. Mas ficou aquela esperança de que no próximo ano o Hélio, estando na Penske, que é uma das maiores equipes da história do automobilismo e também da Indy, consequentemente, conseguiria dar a volta por cima e conseguiria chegar ao seu sonhado título, que nunca veio, mas era a sensação da época. Porém, isso não durou muito, já que no dia 2 de outubro de 2008, Hélio é indiciado por conspiração e sonegação de imposto. E no dia 3, já se apresenta a polícia, onde a acusação era o seguinte: entre 1999 e 2004, Hélio teria sonegado 5,5 milhões de dólares. Dinheiro esse que veio do seu contrato da Penske e também com a sua ex-patrocinadora, a Coimex. E é aí que vem a parte mais triste desse negócio. Não era só o Hélio que foi indiciado, mas sim também a sua irmã e o seu advogado. A acusação dizia que o dinheiro desses contratos iam para duas empresas, uma no Panamá e outra na Holanda, do qual não caía no fisco americano. E a revista Times ainda colocou o Hélio como um dos maiores sonegadores de imposto da história dos Estados Unidos. O que antes ele era conhecido por ser um piloto Penske, muito constante, extremamente vencedor, acabou se tornando um dos maiores sonegadores de imposto dos Estados Unidos. E por conta disso, mesmo com a temporada da Indy tendo acabado, Hélio e a sua família decidiram focar 100% no processo que viria à frente. Ele pagou uma fiança de 10 milhões de dólares e se distanciou da Indy. Roger Penske então precisou encontrar um segundo piloto para caso o Hélio não conseguisse resolver seu problema jurídico, ele tivesse alguém no lugar. E então foi contratado um tal de Will Power. Para quem conhece a Indy sabe que o Will Power é o maior vencedor da história da Penske na categoria. Mas para quem não conhece, é como se eles tivessem contratado o Max Verstappen. Esse era o nível do que veio o Will Power. Então agora o Hélio tinha dois problemas, um jurídico e outro na equipe. Mas Roger Penske, dono da equipe, obviamente, disse que sua vaga estaria garantida. Resolva seu problema e assim que você tiver resolvido, volte imediatamente, que o seu lugar vai estar lá. O carro de número 3 é seu. E assim seguiu. No final do ano de 2008, já foi uma agonia para a família do Hélio, que preparava sua defesa para o julgamento que viria na semana seguinte. Foram 6 semanas de julgamento, onde o argumento da defesa dizia que o Hélio não tinha a responsabilidade burocrática dos seus contratos. Ele, na verdade, só era o piloto. E uma frase ficou muito gravada pelo seu advogado em um momento de defesa. Ele disse que Hélio não tomava decisões sobre sua carreira. A única coisa que ele fazia era pilotar. E fazia isso muito bem. Não era uma mentira. Por mais que o Hélio nunca tenha conseguido um título da categoria Indy, ele já era bicampeão, vamos colocar como um título, tá? Da Indianapolis 500, 2001 e 2002. Corria talvez pela maior equipe da Indy, junto a Chip Ganassi, a Team Penske. Então não era qualquer coisa. Ele era um gigante da categoria. E o seu pai também apareceu nesse julgamento, confessando que sim, as empresas existiam, mas elas na verdade foram abertas em outro momento. Não quando o Hélio assinou com a Penske, para que ele pudesse gerir a carreira do seu filho, retirando assim também a responsabilidade burocrática dos contratos do Hélio. E visto essa situação, onde o Hélio não tinha os controles burocráticos de sua carreira e que seu pai realmente tinha aberto essas outras empresas, durante 6 dias de julgamento, o júri determinou que Hélio estava inocentado. Não foi a tempo suficiente do começo da temporada da Indy. Will Power já tinha estreado pela Penske com o carro número 3 em São Petersburgo. E logo na estreia, ele já conseguiu um sólido 5º lugar. Mas ele voltou
voltou a tempo da segunda etapa. Naquele mesmo final de semana, a primeira coisa que o Hélio fez quando foi inocentado foi pegar um avião e ir para Long Beach, na Califórnia, onde ele já fez os treinos livres, a classificação, onde na corrida terminou em sétimo. E seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe, ainda terminou à frente dele. Mas isso não era relevante no momento, porque na corrida seguinte, no Kansas, ele já terminou em segundo. E aí chegamos ao ponto alto da história. Depois de um julgamento que durou 6 semanas, um resultado que demorou 6 dias, acusações injustas, onde ele foi absolvido de todas, de sonegação de imposto e uma pecha de que ele era um dos maiores da história do país, Hélio Castro Neves chega para Indianápolis com toda essa carga emocional e também com outra sombra atrás dele. Will Power, que corria na outra categoria, análoga à Indy, chegava com muito peso na Penske, ótimos resultados, correndo muito bem, e por mais que eles não fosse ameaçado de perder a sua vaga, nunca é bom ter um piloto novato correndo muito bem com o seu carro. E para aquela corrida, a Penske chegou com 3 carros. Ryan Briscoe, Hélio Castro Neves e Will Power, no carro número 12 agora, tendo seu carro próprio. Mas ele não era o único brasileiro também naquela corrida. Tony Kanaan, Vitor Meira, Rafael Matos e Mário Moraes eram os outros 4 brasileiros que completaria 5 na etapa. Mas a Penske não era em si favorita. Para aquela etapa também chegava muito forte a Chip Ganassi com aqueles 2 carros da Target, com Dario Franchitti e Scott Dixon. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Na minha infância, eu comecei a acompanhar a Indy antes da Fórmula 1. E eu tenho certeza que os meus maiores pesadelos eram com aqueles carros vermelhos da Target. Era impressionante. Você começava a assistir uma corrida da Indy, ou era Dario Franchitti, ou era Scott Dixon lá na frente com esse carro vermelho liderando. Era um pesadelo. Para quem gostava deles, devia ser um sonho, mas eu que torcia pro Hélio, não era a coisa mais legal do mundo. E mesmo com todos esses concorrentes, com uma equipe muito forte sendo a sua concorrente, com uma situação muito ruim na sua vida pessoal, o Hélio encontrou um pouquinho de carinho no que era o seu lugar. Os torcedores traziam cartazes com Welcome Back, Hélio, e as crianças até máscaras do Homem-Aranha, que era o seu apelido, o Spider-Man, já que a sua marca registrada nas vitórias era sair do carro, deixar ele parado ali no Victory Lane e subir o alambrado. E assim ficou conhecido como o Spider-Man. Eu já penso que não gostava muito desse tipo de comemoração, mas isso é outro detalhe, é outra parada. E aí, quando chega o dia da pole, que também é uma semana antes da corrida, Hélio Castro Neves consegue garantir o seu primeiro lugar, sendo então pole position para aquela corrida, o que já era algo impressionante, uma carga emocional tão grande, e ele conseguiu responder na pista. Mas a agonia estava longe de terminar. Semana seguinte, então, vem a corrida, outros 4 brasileiros, Chip Ganassi com aqueles carros vermelhos, Ryan Briscoe logo na cola, Will Power correndo muito bem, problemas na vida pessoal, mas o Hélio estava em casa. Ele já tinha ganhado outras 2 corridas na Indianapolis 500 e precisava de um combustível para ganhar a sua terceira. E assim que é dada a largada, o Hélio não consegue segurar a ponta. E aqueles 2 carros infernais da Target assumem a liderança, com Scott Dixon e Dario Franchitti ali alternando a liderança. E aí é uma tônica da Indy dos anos 2000. Quando Dario Franchitti e Scott Dixon estavam na liderança, para poder tirar algo deles, olha, era papo de milagre. E logo no começo já temos um primeiro problema. O filho menor da família Andretti se enrosca ali com o Mário Moraes, o nosso brasileiro, e o primeiro brasileiro tá fora da pista. E a gente já começa assim, problemas pro Brasil, hein? Seguimos a prova. Mais voltas se passam e outro brasileiro acaba no muro. Tony Kanaan, dessa vez, vai em um ângulo muito feio, mas dá tudo certo com ele, e temos o segundo brasileiro de 5 fora da corrida. E a gente já fica assim, nossa, tínhamos 5, temos 3, tá ficando perigoso. E enquanto isso, Scott Dixon e Dario Franchitti vão liderando a corrida, e o Hélio ficando para trás. Em todas essas bandeiras amarelas e outras que apareceram, toda vez que o Hélio conseguia ganhar posições em pista, ele perdia nos boxes. Não era algo que a equipe Penske estava se dando muito bem. Seguimos então a corrida, outras bandeiras amarelas vão acontecendo, e aqueles 2 carros vermelhos infernais continuam na liderança, com o Hélio ficando ali em 4º, 3º, 5º, mas sempre caindo em todas as bandeiras amarelas que aparecem. Mas quem acompanha há muito tempo já as 500 milhas de Indianápolis sabe que a corrida é dividida em 2. Primeiro são as 150 primeiras voltas, e depois as últimas 50.
Nessas primeiras 150 voltas, o objetivo é sobreviver. Colocar o seu carro em uma estratégia que esteja a par da corrida, que não dependa de bandeiras amarelas para que você ganhe. Esse tipo de estratégia deixa para o pessoal que é franco atirador. Já o Hélio estava dentro da estratégia dos líderes, ou seja, tinha combustível para poder chegar até a final e não dependia de uma bandeira amarela para isso. E nas últimas 50 voltas, é aí que a corrida acontece. Todo tipo de sobrevivência acaba. Os pilotos ficam com facas nos dentes e aí sim começam as ultrapassagens, os abusos, e aí sim as velocidades começam a aumentar e as disputas começam a acontecer. E é nessa hora que o Hélio Castro Neves brilha. Porque ele sempre foi um piloto clutch. Quando a coisa aperta, ele aparece. É ele quem resolve. E aí, quando ele figurava ali em quarto, quinto, ele já começa a aparecer em terceiro. As Ganassi começam a cair de rendimento. E então, faltando 44 voltas para o final, Hélio Castro Neves, enfim, assume a liderança, com o Scott Dixon logo atrás. E Dario Franchitti, que teve um problema no pit, cai lá para trás, o que é o nosso primeiro golpe de sorte da corrida. Mas não tanto, já que Will Power vinha com um ritmo extremamente forte, com pneus velhos, já que não tinha trocado os seus pneus na última parada, tinha um ritmo mais forte que o do Hélio e que o do Scott Dixon. E em certo momento, consegue ficar colado em segundo lugar do Hélio Castro Neves. Mas no momento que ele vem preparando o ataque, acontece outra bandeira amarela. Dessa vez, mais leve. Justin Wilson vai ao muro e Hélio então lidera o pilotão para a entrada dos boxes. E faz um reabastecimento rápido, o que era algo estranho. Mas como ele vinha perdendo tempo nos boxes, a equipe então decidiu colocar menos combustível para que ele perdesse menos tempo e conseguisse voltar na liderança. O que deu certo. E aí vem o segundo golpe de sorte da corrida. O Will Power, que vinha com um ritmo muito forte, com pneus velhos, agora poderia colocar pneus novos e também encher o seu tanque, tem um problema na roda traseira direita e fica para trás. Assim, o Hélio tem um respiro, já que um carro semelhante ao seu e que era mais rápido, já fica lá para trás também. E as voltas vão se passando, o Hélio consegue colocar um ritmo interessante e o seu companheiro de equipe, Ryan Briscoe, começa a figurar ali na segunda posição e vem até que no mesmo ritmo. Mas a Indianapolis 500 não é uma corrida onde 20 voltas limpas acontece com muita frequência. Sempre tem uma bandeira amarela. E como a estratégia do Hélio era de pouco combustível, ele ainda precisava fazer uma parada, mas faltava pouco para acabar a corrida. E ali a vitória dele começa a ficar ameaçada. Só que vem o seu terceiro e último golpe de sorte. A gente que estava naquela tensão dos brasileiros que estavam saindo da prova, tem o nosso último susto. Dois brasileiros se chocam na curva 1. Vitor e Rafael se chocam em um acidente impressionante, com o Vitor ficando colado no muro e andando vários metros com o carro colado no muro. E o susto foi muito grande, mas essa batida foi essencial para a corrida do Hélio, já que faltando 20 voltas para o final, ele conseguiu de novo liderar o pilotão, parar, colocar combustível suficiente para terminar a corrida e ir para a pista. Ficando assim, Hélio Castro Neves em primeiro, faltando mais ou menos 20 voltas para acabar, e Dan Weldon em segundo. E aí vem a parte do clutch. Quando é dada a bandeira verde, o que era uma tônica da corrida, que o segundo lugar, no momento da relargada, assumisse a liderança, Hélio não deu chance para Dan Weldon, que na verdade foi atacado pelo terceiro. E naquele momento não existiu mais disputa. Hélio Castro Neves dominou a corrida. Ele tinha um ritmo tão forte que foi o suficiente para abrir 2 segundos do Dan Weldon. E naquele momento não existia nada que pudesse parar ele. Ayrton Senna conta que em dado momento em Mônaco ele entrava em túnel, ele entrava em outra dimensão. Ele tinha uma noção espacial do carro, onde toda a sua visão entrava em túnel e ele conseguia sentir tudo o que o carro fazia. Ele estava em um estado de concentração e foco tão grande que piloto e carro se tornavam uma coisa só. E naquele momento, Hélio Castro Neves e seu carro era uma coisa só. Ninguém era mais rápido do que ele. E na Indy não existe diferença de carros entre equipes. Existe refinamento, mas o chassi e os motores são iguais para todos. E você conseguir abrir 2 segundos para o segundo lugar, onde em tese ele tem o mesmo equipamento que o seu, mostra o quanto que ele estava forte. Depois de sofrer um risco de 35 anos de prisão e a sua morte em vida, Hélio Castro Neves entrava para a última volta visando se tornar uma lenda. Curva 1, não espalhe o carro. Curva 2, calma emoção. Reta oposta, fica longe da sujeira. Curva 3, abre bem a curva, vem para dentro. Não encosta na grama, fica longe da linha. Cuidado com a sujeira. Sai espalhando o carro, cuidado com o muro. Tira um pouco o pé para o carro não espalhar. Equilibra, respira. Curva 4, fechada, visando a grama, mas sem encostar nela. Quando você vê a reta, começa a acelerar e abrir o volante. E assim o carro vai espalhando até o muro. A respiração forte, o RPM aumenta, o som do motor aumenta,
A arquibancada está de pé. Todo mundo está lá para ver você. E Luciano Do Vale narra muito bem. Vence Brasil, vence Hélio Castro Neves, a Indianapolis 500 de 2009. Finalmente tivemos um brasileiro ganhando 3 vezes a prova. E Hélio Castro Neves entrava para a história como sendo o 9º piloto a conseguir 3 vezes ganhar a Indianapolis 500. Uma prova centenária e que somente 9 pilotos tiveram o privilégio de ganhá-la 3 vezes. E ele foi o primeiro não americano a conseguir isso. Ele para o seu carro de frente ali para a linha de tijolos, que faz a linha de chegada da pista, sai do carro e por mais que os fiscais de pistas não quisessem que ele saísse do carro, ele sai do carro, ainda de capacete, ainda com Hans, e a equipe ainda invade a pista para que ele possa subir no alambrado e o nosso querido Spider-Man comemora com a torcida. A sua família, a sua irmã, que também estava no processo, invade a pista. A sua mãe invade a pista. O seu pai invade a pista. E o que era 35 anos de prisão se torna um momento para a eternidade. Do momento em que Hélio sai do carro até o momento em que ele toma o leite no Victory Lane, Hélio não para de chorar. E é uma cena emocionante. Eu vi a corrida antes de fazer esse vídeo e foi difícil segurar as lágrimas, viu? Porque eu acho que não existe um pesadelo maior na vida de um homem do que você acabar com ela por uma injustiça. E ele usou isso como combustível para chegar à sua terceira, posteriormente chegaria à quarta. A carreira do Hélio é extremamente vencedora, por mais que ele não tenha um título. Ele ainda conseguiu 4 vices da Indy, sendo 2 para o Scott Dixon e 1 para o Will Power, seu companheiro de equipe. Mas em 2021 ele conseguiu a sua 4ª vitória na Indianapolis. O que antes era um grupo seleto de 9, agora é um grupo seleto de menos de 5. E ele está não só no Hall da Fama da Indy, como também no Hall da Fama da Indianapolis 500, sendo um dos rostos mais vencedores da prova. E aqui no Diário de Pista se chama diário não só porque o conteúdo é todo dia lá nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, onde eu convido você a nos seguir, mas também porque a gente conta as coisas que a gente colocaria em um diário. A emoção de ver uma corrida, a emoção de ver uma volta por cima, é isso que torna o Diário de Pista tão bom de se assistir. Então se inscreve aqui embaixo. Me dá essa moral, deixa o like e comenta aqui, me fala se você viu essa corrida, se você tem alguma informação adicional, eu quero saber de você. Afinal, esse é o nosso diário, compartilhamos histórias. Eu vejo você no próximo vídeo, eu sou Yuri Valentim, um beijo a todos e tchau.